Olá, meus caros estudantes, tudo bem com vocês? Então vamos dar sequência aqui na nossa aulinha sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Desde já aí peço para você, se possível, se inscreva no canal aí, dá essa força, tá bom? Que eu irei continuar gravando vários vídeos aqui para que você possa ir tirando suas dúvidas nas regrinhas matemáticas. E dando sequência na aula passada, se você não assistiu ainda, clique aí que vai aparecer nos comentários, aqui no primeiro link aí fixado na descrição, tá bom? Vai lá e assista, porque lá naquele estou falando de MMC. Nesse aqui eu vou falar de MDC, tá certo? Vamos lá então sobre MDC. E o que é o MDC? É o máximo divisor comum. MDC é o máximo divisor comum. Repare aqui, ó, máximo, maior, divisor é o número que dê para dividir, e essa divisão precisa dar exata, ou seja, não ter resto, não ter número decimal no quociente. E comum é o que se repete. É quando você está com uma camiseta igual a outra pessoa e a camiseta aí é comum entre vocês, ou seja, que se repete. Então vamos aqui iniciar, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, de uma cor aqui, diferente. Então vamos fazer aqui, ó, o MDC. Quem é o MDC? O máximo divisor comum entre 2 e 4. Vamos começar assim, tranquilinho, para você pegar, tranquilo? O máximo divisor de 2 e 4. Qual é o maior número que dê para dividir o 2 e o 4 ao mesmo tempo, tá certo? Que é comum entre eles, um maior número que dê para dividir os dois. Então vamos lá, ó, existem duas maneiras, de repente tem até mais, mas eu vou mostrar para vocês aqui duas maneiras de você descobrir quem é, no caso aqui, o maior divisor comum de 2 e 4. Eu posso fazer dessa maneira aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar os divisores de 2. Tem uma aulinha passada aí que eu falei de múltiplos de divisores. Se você tem dificuldade, se está aqui e não sabe o que é divisor, vai lá, clica na aulinha lá e depois volta aqui para você descobrir o que é divisor. A matemática, ela vai evoluindo, ela é progressiva, então você precisa acompanhar todos os videozinhos aí, tá certo? Então, quem são aqui os divisores de 2? Quais são os números que dê para dividir o 2, de modo que essa divisão dê exata? O 1 é divisor de todos os números, assim como eu falei lá naquela aulinha passada de divisores, e o próprio 2. Por quê? Os divisores de 2 é o 1, porque 2 vezes 2 dividido por 1 é 2, porque 2 vezes 1 é 2, para 2 nada, então essa divisão de exata, 2 dividido por 1 é 2, então não tem resto, não tem número decimal como quociente, então o 1 é sim divisível por 2. E o próprio 2, porque 2 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2, para 2 nada, essa divisão dá exata. Então esses carinhas aqui são os divisores de 2. Agora vamos para os divisores de 4. Os divisores de 4, tá certo? O próprio 1 é divisor de todos os números, tá certo? O próximo que eu vou tentar aqui é o 2, e 4 dá para dividir por 2, porque 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, para 4 nada, essa divisão deu exata, então 2 é sim divisível por 4, e quando chega na metade, mais uma vez, eu lembro lá da aulinha passada, é o próprio número, então aqui vai o 4. Beleza? Então, estes aqui são os divisores de 4, esses daqui são os divisores de 2. Agora, repare aqui, vamos voltar no MDC, ó, maior divisor comum. Qual é o número que se repete aqui nos divisores de 2 e nos divisores de 4? Olha aqui, ó. O 2 está aqui, o 2 também está aqui. Vamos circular eles? Vamos circular, ó, circulei aqui. Por esse motivo, o 2 é o maior divisor comum entre 2 e o 4. Por isso, então, eu coloco aqui, ó, o MDC.
C de 2 e 4 é o 2. Olha aí que tranquilinho. Agora vamos tentar outro aqui, ó. Vamos voltar com a caneta azul aqui. Vamos falar aqui agora do maior divisor comum de 3. Vamos colocar o 3, vamos colocar o 6. Vamos colocar o 12 aqui, ó. O 12, tá certo? Vamos aqui nesses 3 aqui, vamos descobrir quem é o maior divisor comum de 3, 6 e 12. Começamos aqui tranquilinho também aqui, ó, os divisores de 3. É 1 é divisor de todo e qualquer número. O 2 não dá para dividir 3 por 2 de modo que essa divisão dê exata. Então, o próximo número que eu utilizo é o 3. Então, esses daqui são os divisores de 3. Vamos para os divisores de 6. Tá aqui, abri a chave aqui, tranquila. 1, estou falando que 1 é divisor de todo e qualquer número. 2, o 2 dá para sim, o 2 é divisível por 6, dá para dividir sim. 6 dividido por 2, dá para dividir, porque 6 dividido por 2 é 3, porque 3 vezes 2 é 6, para 6 nada, então 2 é divisível por 6. O próximo número que eu vou utilizar é o 3, e dá sim, essa divisão dá exata. 6 dividido por 3 é 2, porque 2 vezes 3 é 6, divisão exata. Beleza? E quando chega na metade é o próprio número 6, porque 6 dividido por 6 é 1, porque 1 vezes 6 é 6, para 6 nada, divisão exata. Vamos para os divisores de 12, tá aqui, vamos colocar os divisores de 12, ok. 1, sempre 1 é divisor de todos os números. 12 dá para dividir por 2, de modo que essa divisão dê exata. O 3 dá. 12 dividido por 3 é 4, porque 4 vezes 3 é 12, para 12 nada. Divisão exata, não dá dízima periódica, não dá número decimal como resposta, não tem resto. Então, 3 é divisível por 12. O próximo que eu vou utilizar é o 4. 4 dá também. 4 dividido é divisível por 12, porque 12 dividido por 4 é 3, porque 3 vezes 4 é 12, para 12 nada. Então, 4 é divisível por 12. Tranquilo? Próximo número que eu vou utilizar é o 5. Mas 5 não dá, então eu não coloco. 12 dividido por 5 não dá uma divisão exata. 5 não é divisível por 12. Então, o próximo que eu utilizo é o 6. 6 dá. 6 dividido por 2... 12 dividido por 6 é 2, porque 2 vezes 6 é 12, para 12 nada, divisão exata. E quando chega na metade é o próprio número. Beleza? Aí a gente para dar uma analisada. Vamos ver qual é o número que aparece aqui como divisores de 6 e que aparece aqui como divisores de 12. Qual é o maior número? Repare, ó, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Por isso que ele fala máximo. Máximo, eu disse no comecinho da aula, maior. O maior número que aparece nesses 3 casos é vamos trocar a canetinha aqui, belezinha. É o 3. Repare que o 3 está aqui, o 3 está aqui e o 3 está aqui. Então, o MDC de 3, 6 e 12 é o próprio 3. Tranquilo? Beleza? Esta é uma das maneiras de nós descobrirmos quem é o maior divisor comum entre 2, 3, 4 números, enfim. E tem a outra maneira de decomposição. Vamos lá, aqui nessa página aqui, ó lá, o professor já tinha até feito, mas eu vou fazer do zero para que você perceba e entenda como é que foi feito, tá? Tinha deixado aqui para explicar, mas eu vou fazer do zero. O primeiro que eu utilizei lá foi o 2 e o 4. Vamos através da decomposição, essa é a outra maneira de descobrirmos quem é o MDC de 2 e 4. Repare aqui, ó, detalhe, isso aqui é simplesmente uma divisão.
Não tem problema, é uma divisãozinha aqui, ó. E aí eu coloco aqui os números que dê para dividir aqui, ó. Pelo menos um desses carinhas. E nesse caso, é o 2. Começa sempre que o 2. Nós vimos que o 1 é divisor de todos os números. Então, nós precisamos ir para o máximo maior. Então, começa sempre por 2. E aí eu faço essa divisão, ó. 2 dividido por 2 é 1. Aqui agora, ó, esse carinha aqui, ó, isso aqui é decomposição, ó, 4 é simplesmente uma divisão simples a decomposição. 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2. Agora eu vou para essa outra linha aqui, ó. Beleza, quando chegou em 1 acabou, o próximo número que eu vou utilizar aqui é o próprio 2, porque esse carinha dá para dividir por 2. Então, tá aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1, quando todos eles chegam em 1, acabou. Aqui é que eu chamo a sua atenção. Repare nessa linha aqui, ó. Quando eu coloquei o 2 aqui, esse 2 deu para dividir esse carinha aqui, que é o próprio 2, e deu para dividir esse outro carinha aqui, que foi o 4. Por isso eu circulo ele. Deixa eu pegar uma caneta aqui de cor diferente. Circulo ele, e com isso eu posso dizer para você que o MDC de 2 e 4 é o próprio 2, tranquilo, bateu com o que nós fizemos na página anterior. Agora vamos tentar o próximo, volta para a caneta aqui. Lá eu utilizei o 12, eu utilizei o 3, eu utilizei o 6 para saber quem que era o MDC de 12, 3 e 6, ou de 3, 6 e 12. Repare que aqui, intencionalmente, eu nem coloquei em ordem. Não tem problema se é decrescente, se é crescente, que eu coloco aqui a ordem, ou se eu coloquei assim, ó, não tem problema, tá bom? Porque é simplesmente uma divisão. Eu vou dividir 1 por 1, independente aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer essa divisão aqui, ó, tranquilinha. Sempre começo com o 2, tá certo? Se tem alguém aqui para dividir por 2, e tem, então a gente começa sempre com o 2, tá bom? Nunca com o número 1. Sempre com 2, se tiver alguém aqui possível, se tiver número par, né? Possível para dividir por 2. Então aqui dá. Vamos lá, coloquei o 2 aqui, ó, divisão básica, 12 dividido por 2, 12. Por isso que não tem problema a ordem que eu coloco, porque tá vendo aqui, ó, tem até uma vírgula separando, e eu divido eles aqui, ó, 1 por 1, tá bom? Independente dos outros, eu divido 1 por 1 aqui, ó, 12 dividido por 2 é 6. Agora vamos nesse carinha aqui, ó, 3. 3 dá para dividir por 2? Essa divisão dá exata? 3 dividido por 2 dá exata? Não. Quando não dá uma divisão exata, a gente repete o número. Agora vamos para esse aqui, ó. 6. 6 dividido por 2 é 3. Divisão exata, não dá resto. Então a gente coloca o 3 aqui. Próximo passo, vamos dividir essa outra linha aqui, ó. E aí eu vou utilizar o 2 novamente, porque esse 6 dá para dividir por 2. Professor, mas eu não posso colocar o 3 aqui, porque o 3 aqui, ó, ele é dividível por 3, por 6 e por esse outro 3 aqui também, não posso? Não, tenho que ser 1 por 1, usando o menor número, tirando 1, né? Que dê para dividir. No caso aqui, o 2 dá para utilizar. 2 dá aqui, ó, porque 6 é dividido por 2. Então, eu não posso pular por 3 enquanto tiver alguém aqui possível de ser dividido. No caso, por exemplo, do 2. Tem que ir assim, passo a passo. Só quando não der que eu vou para o próximo número. Quando nenhum deles aqui der para dividir por 2, aí eu vou para o próximo número e assim por diante, tá bom? Então, vou colocar aqui o 2. Por quê? Porque 6 dividido por 2 é 3, divisão exata, dá para dividir. Esse 3 aqui agora, 3 dá para dividir por 2? Não, não dá, já vi, essa divisão não dá exata, então repete esse carinha. Agora esse outro 3 aqui, já vi, também não dá, 3 não dá para dividir por 2. Quando não dá para dividir, repete, beleza? Agora sim, olha o que eu acabei de falar para você. Por que que eu não posso mais utilizar o 2? Porque não tem nenhum aqui desses aqui que ficou
que dê para dividir por 2. Não tem nenhum. Se tivesse um, pelo menos, teria que usar o 2. Como não dá, nenhum deles dá para dividir por 2, aí sim é que eu vou para o próximo número, e o próximo número é 3, entendeu? É assim que funciona, tem que seguir passo a passo para dar certo, ok? Aí sim, olha lá, vamos lá, ó, 3 dividido por 3 é 1. Agora esse outro carinha aqui, 3 dividido por 3 é 1, divisão exata, quando dá para dividir. Aqui, ó, divisão exata, que não dá resto. Agora esse aqui, ó, 3 dividido por 3 é 1, e quando chega em 1, acabou. Todos eles chegam em 1, acabou. Então, vamos analisar. O 2 que eu coloquei aqui, ó, só deu para dividir o 12 e só deu para dividir o 6. Então, não vou circular ele, porque não deu para dividir o 3. Não dividiu essa linha inteira. O 2 não é divisível de todos eles aqui. Pulo. 2 de novo tá aqui, ó. Só deu para dividir aqui, ó, o 6. Só fiz 6 dividido por 2. Então, esse não foi. Quando pelo menos um não dá, nesse caso foi 2, não circula o número 2 aqui nesse caso. Agora, olha essa linha aqui, ó. O 3 que eu coloquei aqui dividiu esse 3, dividiu esse 3, dividiu esse 3. Quando o número que você coloca aqui é divisível por todos esses daqui, ó, dessa linha, aí sim você circula. Circulei aqui, ó. E com isso eu posso definir para vocês que o MDC de 12, 3 e 6 é o 3, tá certo? Ó, repare aqui, tome muito cuidado, tá bom? Primeiro tem que ir no passo a passo, ver sempre se tem alguém que dê para dividir para o número aqui, para que você passe para o próximo. Não pode passar para o próximo enquanto tiver alguém que possa dividir, tá bom? Ó, aqui é um exemplo, eu utilizei esses números para você perceber isso. O 6 dava, por isso eu não utilizei o 3, apesar do 6 que dê para dividir pelo 3, eu não utilizei, tem que ir no passo a passo, tá bom? E aqui, como 2 não foi divisível de todos esses dessa linha aqui, não circulei. Aqui nessa linha, a mesma coisa, o 2 não era divisível por todos aqui, não circulei. O número que eu coloquei aqui aí dividiu todos, ó, inclusive deu 3 e dividiu. E quando esse número aqui é divisível por todos que tivesse aqui, aí você circula. E aí sim, ele é o MDC de 12, 3 e 6. Se tivesse mais números aqui, ó, e você tivesse circulado mais números, olha, deixa eu deixar um exemplo aqui. Se tivesse circulado mais números, aí você multiplica. Você multiplicaria esse com esse. Só os que deu para dividir todas as linhas. Só os que você colocou aqui que é divisível por todas as linhas. Aí você multiplica só os que você circulou. E esses que você circulou, você multiplicaria, tá bom? E, ó, esse vezes esse, a resposta vezes esse, aí esse resultado final seria o MDC dentre esses números que você estava procurando. Nesse meu caso, não aconteceu. Por isso, como não precisei multiplicar, essa linha aqui, ó, mostrou para mim, porque aí acabou, quando cheguei em 1 acabou, essa linha aqui deu. Todos foram divididos pelo que eu coloquei aqui, que era o próprio 3, então o MDC de 12, 3 e 6 é o próprio 3. Então veja, para você descobrir o máximo divisor comum entre números, 2 números, 3 números, 4 números, enfim, tem através da decomposição. Aqui precisa tomar muito cuidado, prestar muito atenção, ou através desse outro sistema aqui, tá bom? Essas são as duas maneiras aí para que você possa descobrir o maior divisor comum dentre os números que for colocado para que você descubra, tá bom? Ok? Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, que eu agradeço muito. Curte aí, compartilhe com alguém que tem dificuldade nesse conteúdo, que eu continuarei gravando aqui vários vídeos. Muito obrigado, até a próxima!